Bom dia a todos. Há mais ou menos um ano atrás, eu compartilhei com vocês alguma coisa que a gente estava estudando na nossa célula sobre o livro de Salmos. E era minha intenção continuar o livro de Salmos. Mas depois dos resultados esportivos de ontem, eu fui forçado a mudar para Apocalipse. Para deixar bem claro para todo mundo que a aparente vitória do mal não destrói o bem, em hipótese nenhuma. Vamos abrir nossas Bíblias, nessa versão, a mensagem, no primeiro capítulo de Apocalipse, Apocalipse 1, e eu queria ler com vocês a partir do verso 9. Para quem tem a mensagem, é na página 1758. 1758. Apocalipse 1, a partir do verso 9. Eu queria pedir que a gente fizesse essa leitura juntos. Podemos ficar de pé? Apocalipse 1, a partir do verso 9. Vamos ler. Eu, João, que percorro com vocês o caminho da tribulação, no reino e na paixão da paciência em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Era domingo, dia da ressurreição, e eu estava no Espírito orando. Ouvi uma voz alta atrás de mim, clara e forte, como um toque de trombeta. Escreva num livro o que você vê. Envio às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu me virei e ouvi a voz. Vi o candelabro de ouro com seus 7 braços, e no centro o Filho do Homem, com uma túnica e um peitoral de ouro, o cabelo branco como a neve, olhos como chamas de fogo, os pés como bronze refinado na fornalha, sua voz como uma catarata, segurava as 7 estrelas na mão direita, sua boca como uma espada afiada, seu rosto como o sol, quando está próximo da terra. Vi tudo isso e caí como morto a seus pés. Sua mão direita me levantou e fiquei tranquilo quando ouvi a sua voz. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu estou vivo. Morri, mas voltei à vida e agora vivo para sempre. Vê estas chaves na minha mão. Elas abrem e fecham as portas da morte, abrem e fecham as portas do inferno. Agora, escreva tudo o que você vê, as coisas que são, as que são para acontecer. Quer saber o significado das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e do candelabro de ouro com 7 braços? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 braços do candelabro são as 7 igrejas. Senhor Deus, nós nos aventuramos a abrir a Tua palavra porque confiamos que o Senhor fala conosco. E é o que pedimos que aconteça agora. Que o Senhor continue a falar conosco através da mensagem como o Senhor já tem nos falado hoje por tudo que fizemos até aqui. Em nome de Jesus. Amém. Um dos comentaristas do livro de Apocalipse diz que se ele vivesse num lugar onde possuir a Bíblia fosse proibido, mas as autoridades, num ato de misericórdia, permitissem que você possuísse apenas um livro da Bíblia e ele pudesse escolher o livro que ele iria manter com ele, ele sem dúvida nenhuma escolheria o livro de Apocalipse.
O livro de Apocalipse é uma das maiores desconstruções que existem, e nós vamos ver o que ele está desconstruindo e como ele está desconstruindo. O livro de Apocalipse não apresenta nenhuma informação adicional, nenhuma novidade bíblica, teológica, em relação aos outros 60 e poucos livros que vêm antes dele. Não lemos Apocalipse em busca de uma informação nova sobre Jesus. Nada do que está escrito aqui sobre Jesus é diferente do que já está revelado nos evangelhos, nas cartas de Paulo, nas epístolas de Paulo, e principalmente nos evangelhos. Não há novidade teológica. Existe uma nova maneira de dizer as mesmas verdades teológicas. E essa nova maneira de dizer, ela é uma maneira que tem o seu fundamento, a sua força em imagens. O Apocalipse é um livro cheio de imagens, repleto de imagens, imagens fortes, algumas até grotescas. Se a gente hoje pudesse tentar comparar essa literatura apocalíptica com alguma coisa comum nas nossas vidas, talvez esses cartoons políticos que a gente vê de vez em quando, com imagens, com um significado por trás da imagem, fosse algo parecido. Existe uma imagem forte, mas bem antiga, muito provavelmente vocês não se lembram mais dela, de um dragão enorme com a boca aberta, engolindo uma cidade. Isso apareceu no diário da cidade de Hong Kong, no dia 1º de julho de 1997. Sabe o que estava acontecendo no dia 1º de julho de 1997? Hong Kong estava sendo reintegrada à China comunista. E a figura do dragão engolindo a cidade representava o fato de que a China comunista estava reintegrando Hong Kong. Ninguém que viajasse para Hong Kong naquele dia iria esperar encontrar um dragão, de fato, em Hong Kong. Mas o problema é que muitos de nós lemos as imagens de Apocalipse e imaginamos que elas são reais nesse sentido. E ficamos esperando o fim do mundo chegar com dragões e bestas e coisas dessa natureza, quando a real intenção do autor é totalmente diferente, na verdade, desconstruir algo que estava construído de forma muito forte na vida da igreja daquela época, e nós, como eles, precisamos muito, hoje em dia, dessa mesma desconstrução. O que significa Apocalipse? Hoje a gente fala nisso pensando em catástrofes, né? O Rio de Janeiro, recentemente, teve uma tempestade de proporções apocalípticas, significa, vai acabar quase que acabou com a cidade. Mas quem lia esse tipo de literatura e quem ouvia esse nome no primeiro século, não tinha esta ideia da palavra. A palavra Apocalipse significa literalmente revelação. Significa que existe uma cortina e essa cortina é aberta e você consegue ver o que está por trás da cortina. É como tirar a tampa de uma caixa para desvendar o que está dentro da caixa. Então, Apocalipse é esse desvendar, descortinar de uma realidade. Existe uma convicção que acompanha o livro de Apocalipse, e essa convicção é de que as coisas não são como elas parecem ser. A realidade é muito maior do que o que nós podemos apreender com os nossos sentidos. Nós vemos, nós ouvimos, nós tocamos, e os nossos sentidos apreendem a realidade. Mas o livro de Apocalipse tem uma convicção: há muito mais por trás da realidade do que os nossos sentidos são capazes de aprender. Existem realidades invisíveis no presente que nós não conseguimos captar com os nossos sentidos. Pelo contrário, os nossos sentidos parecem embotados pelo contexto em que a gente vive. Os nossos sentidos parecem embotados por, aparentemente, o mal dominar o nosso mundo. Então, os nossos sentidos não captam toda a realidade. E aí é necessário que alguém abra a caixa e nos mostre essa realidade. E é exatamente isso que significa o Apocalipse.
João estava vivendo exatamente essa situação. João estava num contexto complicadíssimo e ele teve uma revelação. O seu contexto não dava a ele a visão da realidade que a revelação deu. Qual era o contexto de João quando ele escreveu o livro de Apocalipse? Apocalipse foi escrito no último século, na última década do primeiro século, entre 90 e 100 depois de Cristo. A igreja já estava numa fase em que Jesus já tinha ressuscitado há décadas, o apóstolo Paulo já tinha plantado igrejas também há décadas, o apóstolo Paulo já havia morrido, ele plantou várias igrejas em vários lugares, e particularmente 7 igrejas que estavam na região da Ásia, sob a influência de uma cidade grande chamada Éfeso, tinha então essas igrejas que haviam sido plantadas. E João, ele foi ser pastor nessa igreja de Éfeso. Reinava em Roma, nessa época, um imperador chamado Domiciano, um homem que fazia com que todas as peripécias de Nero parecessem brincadeirinha de criança. Um imperador extremamente cruel, extremamente cruel. No começo desta década, da última década do primeiro século, ele mandou matar mais de 40 mil cristãos. Timóteo, um discípulo de Paulo, foi morto nessa época. Havia um medo generalizado dentro das igrejas cristãs, dessas 7 igrejas, do que poderia acontecer com cada um deles. O fato deles simplesmente afirmarem que eram cristãos colocava a sua vida em risco. Eles podiam ser brutalmente assassinados, eles certamente perdiam seus negócios, perdiam oportunidades de emprego. A igreja vivia uma perseguição ferocíssima. E Domiciano instituiu um negócio chamado o culto ao imperador. Uma vez por ano, todo cidadão romano tinha que entrar num templo romano, pegar um incenso, jogar um incenso e terminar saindo dali dizendo a seguinte frase: o imperador é o Senhor, Dominus e Deus. Ele é Rei e Senhor. Todas as pessoas tinham que dizer isso uma vez por ano, e uma vez que você dissesse isso, não importava se você adorasse outros deuses. Um deus a mais, um deus a menos, não faria diferença, a cultura era totalmente politeísta. Mas você tinha que chegar lá e dizer que Domiciano era Deus e Senhor, e se dobrar diante dele. Bom, vocês podem imaginar que isso era um problema sério para vários cristãos, e o apóstolo João se negou a fazer isso. João já tem aqui mais de 80 anos. Ele já está bem velhinho e ele se negou a fazer isso. Mas Domiciano não matou João, como ele fez com vários outros cristãos que fizeram isso. Domiciano exilou João. Levou João para uma ilha, que era uma ilha para onde eram levados os problemáticos, os criminosos e aqueles que se negavam a obedecer às ordens do imperador. E João estava nessa ilha, exilado, quando teve essa revelação. Certamente, nessa ilha, exilado, João pensava na situação das 7 igrejas que ele pastoreava e que continuavam debaixo da enorme perseguição que vinha sobre eles. Domiciano não parou de perseguir a igreja, Domiciano não parou de matar cristãos, Domiciano não parou a sua onda de perseguição. E João, então, estava ali, esse é o contexto histórico. João estava ali, nessa ilha, exilado, e pensando nas suas igrejas que passavam por uma enorme, enorme perseguição. O livro, ele tenta, então, desconstruir esta realidade que João e as igrejas estão vendo, através de uma revelação. E essa revelação tenta mostrar para eles que existe uma realidade presente, por trás de tudo isso, que eles não estão enxergando. E que eles precisam enxergar para poder enfrentar a vida, para poder enfrentar a situação em que estão, eles precisam dessa revelação. E essa revelação acontece com João. O livro inteiro é uma revelação, mas nós lemos a primeira das revelações que acontecem com João, a primeira das visões que João tem. E João tem uma visão sobre Jesus Cristo. E isso já tem um enorme significado.
Qualquer que seja a situação que a igreja esteja passando e qualquer que seja a situação que qualquer um de nós esteja passando, a revelação de Deus para nós não é uma soluçãozinha para o nosso problema pessoal. A revelação de Deus para nós é a pessoa de Jesus Cristo. Nele, Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro do universo. E nele se resolvem todas as coisas, todas as situações. E é a visão da realidade de Jesus Cristo que pode trazer alguma esperança para nós, para a igreja e para João e para a igreja no primeiro século. Cristo é o centro de tudo que há. É isso que está na primeira imagem que a gente viu. E que imagem é essa? Aí eu peço que a gente retorne um pouco ao texto. Que imagem é essa que João viu? E o que essa imagem tem a nos dizer a respeito de Jesus Cristo? João ouviu uma voz que falava atrás dele. E o texto diz que ele voltou para ver a voz que falava com ele. E quando ele voltou para ver a voz que falava com ele, ele viu alguém que ele chama como, no centro, ele viu 7 candelabros de ouro, e depois a gente vai ver o que é isso, mas no centro ele viu alguém semelhante a um filho do homem. Filho do homem. Bom, o livro de Apocalipse é cheio de imagens, e boa parte dessas imagens, elas vêm do Velho Testamento. João não precisa explicar essas imagens para a congregação, porque naquela época eles estudavam mais o Velho Testamento e eles sabiam isso de cabeça, mas muita coisa que a gente lê aqui, de cara, a gente não entende. A única explicação que tem no texto, o texto é cheio de imagens a respeito de Jesus. A única explicação que tem no texto não é nenhuma imagem a respeito de Jesus, é uma explicação a respeito dos candelabros que representam as igrejas. O resto dá-se por entendido. Quem escreveu, imagina que quem está lendo entendeu. Só que quando a gente lê, a gente precisa de ajuda para entender. Mas ele viu, então, alguém semelhante a um filho de homem. Filho do homem é um termo técnico. É um termo técnico que vem lá de uma visão que aconteceu centenas de anos atrás no livro de Daniel. Daniel está tendo uma visão, e nessa visão ele vê Deus. E Deus, ele chama nessa visão de o ancião de dias. E de repente, aparece nessa visão alguém como o Filho do Homem. E olha como ele aparece. Eu vou rapidamente ler, são 2 versículos só. Daniel está dizendo assim: então vi alguém, um filho de homem. Um filho de homem, chegando no meio das nuvens. Ele se aproximou do ancião, que era Deus, e foi apresentado a ele. Ele recebeu poder para governar toda a glória da realeza. Todas as raças, cores e crenças lhe serviram e o adoraram. Seu reinado será para sempre, não terá fim. Seu governo real nunca será destruído. Então, este Filho do Homem é uma figura lendária. É aquele que representa Deus e que governará em nome de Deus para todo sempre e cujo governo não terá fim. O Filho do Homem é o Messias esperado. O Filho do Homem é a figura mais, é o título mais glorioso que alguém poderia dar a si mesmo. E quando João volta, ele vê uma pessoa, a mesma pessoa com quem ele conviveu na Palestina décadas atrás, mas essa pessoa está bem diferente do que ele viu. Ele vê essa pessoa como este Filho do Homem glorioso. Esse Filho do Homem que tem o universo nas suas mãos. Jesus se intitulou várias vezes o Filho do Homem. E isso causou uma certa incongruência enorme, porque ele dava a si mesmo esse título de o Filho do Homem, um título glorioso, mas é meio difícil você imaginar este título glorioso olhando para a cruz e vendo Jesus morrendo e sangrando na cruz. É igualmente estranho você imaginar esse título de Filho do Homem e olhar para Jesus e ver que ele parava o que estava fazendo para receber prostitutas e pecadores, que ele, ao invés de tirar da Judéia os romanos invasores, ele parava para abençoar as crianças,
que ele falava com cobradores de impostos, que ele deixava de lado fariseus de alto desempenho, saduceus influentes, e cuidava dos pobres, dos humildes. Esse título que Jesus se dava a si mesmo, de certa forma, era incongruente com a vida que ele vivia. Parecia que ele não era este ser glorioso. E agora João volta, olha os 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros de ouro, este Filho do Homem glorioso. É interessante que ele esteja no meio dos 7 candelabros de ouro. Os 7 candelabros representam as 7 igrejas, e eu não vou mais tocar nesse simbolismo. Basta a gente entender que os 7 candelabros representam as 7 igrejas, que representam toda a igreja universal. E o Filho do Homem glorioso, ele não está acima dos 7 candeeiros, olhando lá de cima para baixo. Ele não está de fora dos 7 candeeiros, olhando de fora para dentro. Ele está no meio dos 7 candeeiros. Ele anda no meio da sua igreja. É aí onde o Filho do Homem está. Tanto que quando ele escreve as cartas às suas igrejas, ele repete exaustivamente: eu conheço vocês. Eu conheço as suas obras, eu conheço a perseguição que está sobre vocês, eu conheço o vazio que vocês têm, eu conheço tudo, porque eu vivo e moro no meio de vocês. Agora, a visão é um pouco mais detalhada, um pouco mais complexa, e os detalhes trazem requintes que a gente precisa ver. Ele viu então este homem. Agora, a primeira coisa que ele vê sobre esse homem é como esse homem estava vestido. E esse homem estava vestido com uma túnica que ia da cabeça aos pés e com um cinturão de ouro em volta do peito. A maneira como uma pessoa se veste, algumas vezes, demonstra o que ela é, demonstra a sua função. Por exemplo, vemos no hospital uma pessoa vestida de branco com um estetoscópio pendurado no pescoço. Sabemos que é um médico, ou um enfermeiro, uma enfermeira, alguém da área de saúde. Os uniformes dos policiais, dos bombeiros, mostram aquilo que eles fazem. A roupa que Jesus está usando aqui identifica quem ele é. Esta túnica completa que vai de cima até abaixo é a túnica que Arão usou, é a túnica do sumo sacerdote. E essa figura quer dizer que Jesus é o sumo sacerdote. E o que é o sumo sacerdote? Eu estou dentro do meu ambiente, porque essa figura é uma figura que vem da engenharia, não é uma figura que vem da teologia. Um sacerdote é um construtor de pontes. Um sacerdote constrói pontes entre 2 abismos, entre 2 precipícios. Para fazer isso, ele precisa conhecer muito bem os 2 lados do precipício. Jesus é o sumo sacerdote que uniu o abismo que existe entre Deus e nós. Porque ele conhece totalmente a Deus, porque ele é Deus, e porque ele conhece totalmente o homem, porque ele é homem. A primeira coisa, então, que essa figura nos mostra, é que esse Filho do Homem, ele é um construtor de pontes. Ele construiu a ponte entre Deus e os homens. E ele tem um cinturão de ouro pendurado em volta do seu peito. Cinturão era algo que podia ser usado em volta da cintura, daí o nome cinturão, ou em volta do peito. Quando a pessoa estava com ele em volta da cintura, significava que a pessoa estava trabalhando, estava preparado para o trabalho. Quando ele está em volta do peito, o significado é que o trabalho já está concluído e essa pessoa está descansando. Jesus tinha o cinturão em volta do seu peito, porque a sua tarefa de construir pontes e de construir a ponte que liga o homem a Deus já estava concluída na cruz. Ele era o sumo sacerdote, ele construía pontes, mas a ponte já estava construída, e ela foi construída na cruz. Mas João continua olhando, e aí ele começa a descrever este Filho do Homem. Vimos como ele estava vestido, mas agora João começa a descrever o restante que ele observa. A primeira coisa que ele observa é que os cabelos
e a cabeça desse Filho do Homem são brancos como a neve, brancos como a lã. É interessante que, lá na visão de Daniel, essa característica de ser branco como a neve e branco como a lã, era uma característica do ancião de dias, que representava Deus. Quando ele diz aqui que o Filho do Homem tem a mesma característica, ele está dizendo que o Filho do Homem tem o mesmo caráter de Deus, que o Filho do Homem é Deus. Estes cabelos brancos como a lã, brancos como a neve, isso é um simbolismo que tem alguns significados na Bíblia. Vocês certamente se lembram de textos que dizem que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Então, este branco como a neve tem o sentido de pureza, de ausência de pecado. Tem também o sentido de eternidade e de sabedoria. Deus existe, Jesus, o Filho do Homem, existe desde sempre e para todo sempre. E aí ele conhece tudo e todas as coisas. Ele viu todos os impérios do mundo se levantarem e caírem. Ele viu todas as ideologias do mundo subirem e caírem. Mas ele permanece de pé. Mas não apenas a sua cabeça é branca como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo flamejante. Já imaginaram o susto que João deve ter tido ao ver os olhos como chamas de fogo flamejante? Ele não somente é puro, este fogo flamejante é purificador. Quando ele olha para nós, ele olha através de nós e ele nos purifica, ele purifica todas as impurezas da nossa alma e da nossa vida. Ele é capaz de enxergar todas essas impurezas e de purificá-las, para que nós também nos tornemos brancos como a neve. Esses olhos, eles vêm por trás de todas as fachadas, de todos os véus que nós construímos para que ninguém conheça quem a gente de fato é. Esses olhos flamejantes olham por trás de todas essas fachadas e são capazes de ver quem nós realmente somos. E mais do que isso, esses olhos são capazes de purificar as impurezas daquilo que nós somos. Aleluia. Mas além disso, ele olha e vê que os pés deste Filho do Homem são como bronze numa fornalha acesa. E aqui, de novo, eu tenho que recorrer a uma imagem do Velho Testamento. Lá no livro de Daniel, outra vez. O rei Nabucodonosor teve um sonho. E no sonho do rei Nabucodonosor havia uma estátua enorme que representava todos os reinos deste mundo. Era uma estátua gloriosa também. Mas os pés dessa estátua eram de ferro misturado com argila. E o que significava que estes pés não podiam sustentar a glória dos reinos que ela representava. Esta imagem é uma imagem da instabilidade. Esses pés não são capazes de sustentar. E, portanto, aquela imagem no sonho de Nabucodonosor, ela cai, representando que todos esses reinos deste mundo, uma hora vão cair, porque eles não têm sustentação. Os seus pés são como ferro misturado com argila, e ferro misturado com argila não dá firmeza, não dá estabilidade. E por isso essa estátua cai. Foi isso que foi revelado para Nabucodonosor. Mas aqui, não. Aqui, este Filho do Homem, ele tem os pés como bronze numa fornalha. E não vou entrar nos detalhes do significado do bronze numa fornalha, mas o que ele quer dizer com isso é que é uma imagem que sustenta, estável por toda a eternidade, capaz de sustentar o universo por toda a eternidade. Este Filho do Homem, então, ele tem a cabeça e os cabelos brancos como a neve, puro, sábio e eterno, tem os olhos como chamas flamejantes, ele é purificador, tem os pés como bronze numa fornalha, dá firmeza, estabilidade, dura para sempre. Sua voz
continua o texto, é como a voz de muitas águas, de muitas cataratas. Já esteve do lado de muitas cataratas, e a água caindo, e o som da água caindo? O som da voz do Filho do Homem era como o som de muitas águas. O primeiro significado disso é que não há nenhuma outra voz diante do som de muitas águas capaz de sobrepujar o som das muitas águas. E o terceiro é que, por maior que ele seja, ele traz uma paz enorme, incomensurável. João está tentando traduzir para a gente com imagens aquilo que ele está vendo, e ele sempre usa a palavra como. Você vai ver que ele repete sempre, os seus pés eram como, a sua voz era como, a sua face era como, porque ele está tentando arrumar palavras para descrever o que ele está vendo. E ele busca essas palavras na natureza, ele busca essas palavras na realidade que ele conhece, para tentar traduzir uma realidade presente, mas invisível, para a igreja. Então, a sua voz era como a voz de muitas águas. Na sua mão direita, ele segurava 7 estrelas. Naquela época, as pessoas achavam que o mundo, o universo, tinha 7 planetas. E mais do que isso, a astrologia era fortíssima naquele mundo, e as pessoas acreditavam que esses 7 planetas, de alguma forma, determinavam o destino da história e o destino das pessoas. Para dar 2 exemplos disso, havia uma deusa grega que havia uma imagem dessa deusa com a mão direita estendida e em volta dela 7 estrelas. Todos os imperadores romanos, para passar a ideia de que eles tinham um poder divino, eles faziam imagem de si mesmos segurando com 7 estrelas ao redor, para dizer que, de alguma forma, eles controlavam as 7 estrelas, e controlando as 7 estrelas, eles controlavam tudo. João está trabalhando numa contra-imagem profética cristã. João está pegando essa imagem que era usada no seu mundo e dizendo, não é verdade que os imperadores dominam sobre todas as coisas. Quem tem as 7 estrelas na sua mão é o Filho do Homem, é Jesus que comanda o universo, não é nenhum dos imperadores romanos, nenhuma deusa grega. Jesus tem as 7 estrelas na sua mão direita, é Ele que domina sobre todas as coisas. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e essa é uma figura que a gente já viu em outros lugares. Há um texto em Hebreus que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E, finalmente, a sua face, o seu rosto, brilhava como o sol quando está próximo da terra. Brilho e calor. O sol, quando está próximo da terra, é verão. Verão no Rio de Janeiro, 45 graus, sol brilhando e calor. Mais uma vez, João está procurando palavras para descrever o que ele está vendo. Ele está vendo a face do Filho do Homem. E ele diz que essa face, ela é como o sol brilhando quando está próximo da terra. Maravilha das maravilhas. Como dizer aquilo que ele está vendo e como essa realidade não pode ser vista, como a igreja que estava sofrendo não estava vendo nada disso, e de repente João precisa dizer isso para a igreja mais do que nunca. Mas o texto diz que ele viu tudo aquilo, e qual foi a reação dele quando viu tudo aquilo? Quando vi tudo isso, caí como morto aos seus pés. Quando vi o Filho do Homem e toda essa glória no meio dos candelabros de ouro, eu caí como morto a seus pés. A verdade, quando revelada a nós, nos humilha. Nenhum de nós consegue estar de pé diante dessa figura do Filho do Homem. O lugar adequado é caído aos seus pés. Como morto ou como vivo, mas caído aos seus pés. Humilhado aos seus pés. Essa é a reação de quem adora.
Essa é a reação de quem recebe a revelação de algo invisível, de algo que não estava vendo antes, que não é capaz de ver com os seus sentidos. Mas diante dessa realidade do Filho do Homem, o nosso lugar é caído, caídos aos seus pés. Não há outro. Não há outro. Não seria correto tentar ficar de pé diante dele, ou sentar numa cadeira ao lado dele para bater um papo. Não, diante dessa glória, o nosso lugar é caído aos seus pés. Sabe por que parece que tão poucas vezes a gente se vê caído aos pés do Filho do Homem? Porque o nosso mundo excluiu quase que completamente a revelação. Nosso mundo é o mundo racional do controle. E essa ânsia pelo controle afastou a revelação da nossa existência. Nós queremos controlar tudo por uma técnica racional. Por isso, a revelação se tornou implausível para as nossas vidas. E como não temos revelação, não caímos de joelhos diante do Filho do Homem. Então João vem nos advertir em Apocalipse: vocês precisam de revelação, a verdade não é o que vocês imaginam, existe uma realidade presente muito maior do que vocês podem aprender pelos seus sentidos. Não é o que você vê aí do lado, não é essa realidade que nós vemos no Rio de Janeiro que determina todas as coisas. O Filho do Homem determina todas as coisas e ele é acima dessa realidade. Nós precisamos ouvir isso tanto quanto a igreja de João precisava ouvir isso. Mesmo que no dia seguinte muitos daqueles cristãos tivessem que enfrentar a morte, porque Domiciano não parou de matar cristãos, mas eles enfrentaram a morte com a visão do Filho do Homem de cabeça erguida e disseram: se é para morrer, eu morro, se é para ir para a fornalha, eu vou. Mas não é Domiciano que determina a vida. É o Filho do Homem que determina a vida. Todas as vezes, quando Jesus esteve entre nós, que alguém se humilhava diante dele, não importa quem fosse, ele acolhia essa pessoa. Quando João cai como morto aos pés de Jesus, o Filho do Homem, que tinha as 7 estrelas na mão direita, ele deixa as estrelas em algum lugar, que eu não sei onde é, caminha até João, toca em João, toca com a sua mão direita em João e fala com ele. Esta sempre foi e sempre será a reação do Filho do Homem para quem se humilha diante dele. Se aproximar, tocar e falar, porque ele nos ama. E olha o que ele fala, olha o que ele fala. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Estou vivo. Eu morri, é verdade, mas voltei à vida e agora vivo para sempre. Vocês acham que João tinha medo? É claro que João tinha medo. João estava preso em Patmos e a igreja estava morrendo fora de Patmos. João morria de medo. Como nós temos medo de sair de casa hoje em dia. Mas a palavra de Deus para ele foi: João, não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. O universo existe, subsiste por mim e por mais nada. Eu morri, eu passei pelo sofrimento que você está vendo a igreja passar. Ele não é peculiar de vocês. Eu não estou pedindo de vocês algo que eu mesmo não tenha feito. Eu morri. Mas olha, eu estou vivo, a morte não foi capaz de me segurar. Todo medo, no fundo, é um medo da morte. E Jesus está dizendo: está vendo essas chaves na minha mão? Elas abrem e fecham as portas da morte, elas abrem e fecham as portas do inferno. Nada pode acontecer fora dessa realidade. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho a chave
as chaves da morte e do inferno. É isso que o Filho do Homem diz para João. É isso que o Filho do Homem revela. É uma revelação. É abrir uma caixa que estava fechada, não sabíamos o que tinha dentro. É isso que tem dentro. A revelação de Jesus Cristo, como o centro do universo. Jesus é aquele que dá a revelação e ele é o conteúdo da revelação. E o conteúdo da revelação ele é o centro do universo, o Filho do Homem. Uma última palavra, e aí eu encerro. Jesus não está dando essa palavra para João, porque João tem algumas metas para cumprir, e ele precisa de motivação. Esta não é uma palavra de motivação para que a gente adote para todas as metas que nós temos que cumprir na nossa vida. Poderíamos alguns podem tentar usar essa palavra para conseguir metas pessoais, metas corporativas, e como uma palavra motivadora. Não é disso que estamos falando. Sabe qual era o negócio de João? O negócio de João era pregar o Evangelho e pastorear, no sentido mais puro desta palavra, as igrejas. E para fazer isso, ele poderia ter que pagar com a própria vida. Diante da revelação, João, que estava na ilha de Pátimos, cabisbaixo, porque não sabia o que estava acontecendo com as suas igrejas, recebe uma nova mensagem e é redirecionado de novo para essas igrejas, e o anjo diz para ele, vai e diz essas mensagens para essas igrejas. Então, de certa forma, ele podia estar achando que porque estava preso na ilha de Pátimos, o seu ministério tinha acabado. Ele é recolocado no seu ministério. A verdadeira visão, a verdadeira revelação nos recoloca na nossa verdadeira missão. E João foi recolocado na sua verdadeira missão de pastorear a igreja pela revelação que teve do Filho do Homem. Nós como igreja, a igreja do presente, só vai voltar à sua missão diante desta revelação. Que assim seja conosco, em nome de Jesus. Será que podíamos ficar em pé? Fecha teus olhos, por favor. Que riqueza, que palavra maravilhosa. Eu queria que o Espírito Santo de Deus imprimisse na nossa alma, porque tudo aquilo que impresso está na alma não se apaga. Imprimisse na nossa alma, meu irmão, minha irmã, as seguintes imagens, com os seguintes conteúdos, ou com os conteúdos que ouvimos. Vi o candelabro de ouro, com seus 7 braços, e no centro o Filho do Homem, com uma túnica e um peitoral de ouro, o cabelo branco como a neve, olhos como chamas de fogo, os pés como bronze refinado na fornalha, e sua voz como uma catarata segurava as 7 estrelas na mão direita, e sua boca como uma espada afiada, seu rosto como o sol quando está próximo da terra. Vi tudo isso e caí como morto a seus pés. Sua mão direita me levantou e fiquei tranquilo quando ouvi a sua voz. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu estou vivo. Morri, mas voltei à vida
e agora vivo para sempre. Aleluia, aleluia. Que a maravilhosa graça deste que é o sol que próximo da terra está e com seu calor ilumina tudo. Que o amor glorioso, infindável, do ancião de muitos dias, que também é o Filho do Homem, que a presença viva do Espírito que abre a caixa e revela, esteja na minha vida e na tua vida, em todas as dimensões dela, e que ao sabor desta revelação, a gente recalibre nossa missão neste mundo para a glória de Jesus e do seu reino entre nós. Que seja assim. Amém, amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado. Nos encontramos 31 dias de março.